Olá, tudo bem aí com vocês? E hoje eu trouxe um assunto tão bacana para compartilhar com vocês. Uma pesquisa que saiu agora em agosto de 2024, falando sobre o envelhecimento celular. Então, nosso assunto hoje é falar sobre envelhecimento, mas um envelhecimento saudável. Você, Adriana, mas você já falou isso tantas vezes com a gente. Sim, eu já falei mesmo, mas agora quem está falando é uma pesquisa e eu quero compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa, que eu achei, assim, extremamente interessante. Então, assim, primeiro, uma coisa que eles viram nesta pesquisa. A pesquisa está sendo colocada aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem acessar, né, a pesquisa para ver o que ela trata, tal, né? O artigo está em inglês, mas aí a gente consegue fazer a tradução para quem gosta, né, de fazer essas pesquisas, então fica aí para você também procurar. Nessa pesquisa mostra que a gente tem dois momentos cruciais durante o nosso envelhecimento. Bacana isso, né? Porque isso nem eu sabia. Aí, gente, o que me assustou muito foi que um dos primeiros momentos que são, assim, cruciais nessa questão de envelhecimento e que às vezes pode ou não deixar a nossa vida lá na frente mais saudável ou não, é por volta já dos 44 anos. Aí eu falei, nossa, a hora que eu vi isso, falei assim, nossa, gente, 44, poxa vida, eu tô com 59, né? Já passei disso, já passei bastante desse 44, né? E o outro momento de vida que a pesquisa cita, que também tem marcações interessantes no nosso corpo como um todo, né? É aos 60 anos, ou seja, tô quase, né? Tô com 59. Então, olha que legal, isso eu tenho certeza que você não sabia, porque eu também não sabia e eu achei isso fantástico. O que eles viram nessa pesquisa? Que lá nos 44 anos existiam alguns fatores determinantes, vamos dizer assim, em comum para aquelas pessoas por volta dos 40 anos, vamos dizer assim, que eram problemas cardiovasculares, problemas na metabolização da gordura, então, ou seja, questões de colesterol, né, colesterol, triglicérides, metabolismo de gordura em geral, e álcool. Olha isso, se a gente for ver, faz muito sentido. Por quê? Porque normalmente, né, quando a gente é jovem, e principalmente os mais jovens de hoje, o que fazem? Abusam muito de bebida alcoólica, gente. Então, assim, atenção, né? O álcool, ele pode, sim, né, fazer com que a gente tenha um envelhecimento mais acelerado, principalmente se eu for mais jovem, se eu estiver aí na faixa dos 40 anos. E na faixa dos 60 anos, o que foi visto nessa pesquisa? Que os fatores mais determinantes eram relacionados à questão imunológica e ao metabolismo de carboidrato. Olha que bacana isso também, que interessante, porque assim, se a gente for reparar ou prestar mais atenção, quando a gente vai ficando mais velho, a tendência, principalmente aquelas pessoas que não se cuidam muito, e aí tem a questão de obesidade, inclusive, né, é abusar do uso de carboidratos. Então, isso daí são fatores que levam, vamos dizer assim, a um envelhecimento mais rápido e aí a uma longevidade não saudável, né? Então, isso eu achei muito bacana na questão desse estudo, né? E aí, o que eu quero contar para vocês é assim, que eles analisaram um monte de coisas, foi um estudo longo, que demorou de 6 a 8 anos, por isso que ele só foi lançado agora, né? Então, ele traz resultados muito interessantes. Nesse estudo, eles também focam se existe uma condição, vamos dizer assim, padrão no envelhecimento celular de todas as pessoas. Então, eles estão buscando isso, falando, será que todo mundo que envelhece igualmente? Que as células elas vão se deteriorando através de um padrão que é comum para todos os seres humanos? Sabe qual foi a conclusão? Que não, ou seja, essas mudanças que vão ocorrendo ao longo do nosso corpo não são lineares, ou seja, não seguem um padrão, embora eles citam, elas sejam dinâmicas. Como assim? Elas vivem acontecendo, elas estão acontecendo a todo momento, né? Então elas são dinâmicas, porém não lineares. E isso já acende, né, aqui na nossa cabeça, uma super de uma interrogação. Por quê, né? Aí a gente vai ver que os fatores que foram analisados, como os fatores biológicos de todo o corpo. Outra coisa, eles usaram para pesquisa
pessoas de 25 a 75 anos. Então, uma faixa grande, então pegou jovens e pegaram também pessoas mais idosas, né? E o que eles viram? Que fatores biológicos, então, no corpo dessas pessoas, né? Então, que inclusive com a gente mesmo, fatores ambientais, fatores genéticos, fatores como mudanças mitocondriais, que eu já falei aqui para vocês várias vezes, as mudanças mitocondriais têm muito a ver com o que a gente come, pelo modo que a gente assimila as nossas emoções, se a gente é estressado, se a gente não é. Então, isso tudo a gente também acomete a saúde mitocondrial. Acúmulo de glicolização, que eu já falei aqui para vocês também, que formam assim, os ages, que são potenciais agentes de envelhecimento, né? E aí fazem com que a gente não tenha um envelhecimento saudável, e o declínio da capacidade da recuperação do nosso DNA, que realmente, conforme a gente vai envelhecendo, esse DNA ele demora muito mais para ser recuperado. Então, esses fatores que eu coloquei aqui para vocês são os fatores chave que nós temos para cuidar do envelhecimento celular. E aí, eu quero te deixar uma pergunta, uma reflexão. O que você deduz do que a gente comentou dessa pesquisa, né? O que essa pesquisa vem falando para a gente relacionado com esses fatores que são os principais fatores que nos levam ao envelhecimento celular? Que conclusão que a gente consegue chegar? Conta pra mim, que conclusão você chegou? Conta aqui pra mim, porque eu quero saber, eu quero ouvir você. Aí você vai falar, Adriana, mas qual que é a sua conclusão? Então, o que eu penso? Gente, que a gente tem o poder, nós temos a chave. Sabe quando a gente fala que a gente tá com a faca e o queijo na mão? Então, a gente está com a faca e o queijo na mão para controlar esse processo de envelhecimento celular e nos conduzir para um envelhecimento saudável. Nós temos esse poder, porque a gente já viu, ó, vocês podem dizer assim, Adriana, fatores biológicos, os genéticos a gente não modifica. Eu sei, a gente não modifica mesmo o fator genético, mas a gente pode modificar um envelhecimento mitocondrial, a gente pode modificar o excesso de glicolização que está acontecendo dentro do nosso corpo. A gente pode modificar os telômeros lá do nosso DNA, fazendo com que eles envelheçam mais devagar, né? Como isso? Através da nossa postura de vida, da nossa alimentação, da qualidade do nosso sono, procurando profissionais da saúde que entendam e olhem essa nova forma de ver, né, o nosso corpo através de exames laboratoriais que mostram, né, se esses fatores estão nos levando, por exemplo, uma deficiência de selênio, uma deficiência de zinco, uma deficiência de vitamina D, estão nos levando a um envelhecimento ruim, que nos leva para mais doenças, porque é isso que acontece, né? Conforme a gente vai envelhecendo, mais doenças podem aparecer. Só que, como eu disse, como a gente está com a faca e o queijo na mão, conforme a gente vai envelhecendo, nós temos o poder de envelhecer de forma saudável. E aí eu brinco muito com as pessoas que estão ao meu redor, que eu falo assim, eu quero ter 90 anos correndo na rua, e é verdade, tá? Quem sabe ainda vocês vão me ver, né, com 90 anos correndo na rua, porque eu cuido disso, eu já tô perto dos meus 60, né, o ano que vem faço 60, e eu estou cuidando disso, olhando os exames que eu faço, que eu realizo a cada 6 meses, a cada 8 meses, marcadores, né, que a gente chama, para nos trazer longevidade, para mostrar como que meu corpo, né, biologicamente está reagindo ao envelhecimento. E a gente tem como fazer isso, e o legal da pesquisa, que ela fala justamente isso, como são processos não lineares, a gente tem o poder de fazer essa modificação, o poder de não trazer a doença pra gente conforme a gente vai envelhecendo, né? Eu achei esse estudo fantástico, por isso que eu quis compartilhar com vocês, que eu sei que vários de vocês me seguem, adoram os vídeos, então tô compartilhando essa novidade. Então deixa aqui pra mim o que você achou, o que você acha.